Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá pessoal, está tudo pronto para começarmos o programa de hoje, mas eu não poderia iniciar mais esse programa do Evidências sem primeiro oferecer para você um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. É o Guia de Estudos Evidências. Será que Deus existe? Por que existe o sofrimento? Podemos, afinal de contas, acreditar na Bíblia Sagrada? Estes e outros assuntos estão aqui esperando por você, é só pedir. Liga pra gente, 0 Operadora 12 2127 3121. Não anotou? Eu repito, 0 Operadora 12 2127 3121 é de graça. Você também pode pedir pelo site novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. A Bíblia Sagrada é um livro fascinante e a sua leitura certamente tem transformado vidas através dos séculos. Contudo, por se tratar de um antigo livro, a sua leitura nem sempre é clara para o leitor moderno, especialmente eu e você que vivemos no século XXI. Principalmente o Apocalipse. Ele está repleto de simbolismos e imagens muito complexas. Um dos maiores desafios para o leitor de hoje são as imagens e a estrutura que o livro apresenta. É que a nossa forma de pensar ocidental é muito marcada por aquele modo como os gregos e romanos desenvolviam a sua dissertação acerca de qualquer assunto. Geralmente nós esperamos um raciocínio que tenha começo, meio e fim. Mas, para sua surpresa, saiba que há outros meios de raciocinar acerca de um tema ou mesmo defender uma argumentação e até, aliás, no antigo mundo greco-romano, temos outras formas de raciocínio que fogem dessa estrutura comum de começo, meio e fim. Veja o caso, por exemplo, de Plutarco, autor de Vidas Paralelas. Plutarco era um pensador grego que viveu sob o domínio do Império Romano e, é claro, aproveitou a sua influência para defender a cultura grega perante o Império e perante os próprios romanos. Plutarco, então, ocupou muitos cargos públicos, tanto de sacerdote até de magistrado. E a proximidade que ele teve com os poderosos fez com que ele escrevesse algo a respeito do encontro das duas culturas, a romana e a helênica. E por isso ele escreveu biografias de ilustres gregos e romanos, que intitulou de Vidas Paralelas. Ele reuniu os biografados em pares, de modo a poder melhor comparar os feitos, a vida e os legados desses homens, a força de seu caráter e também os seus defeitos. O seu objetivo? Percorrer a influência dessas personalidades no destino da civilização greco-romana, mostrando os valores que ambos os povos tinham em comum, os mesmos valores que fundaram as civilizações latinas. Foi assim que Plutarco compôs, por exemplo, uma biografia paralela das vidas de Júlio César e Alexandre o Grande, apenas para mostrar as semelhanças de comportamento e caráter entre ambos. Como os romanos praticamente idolatravam Júlio César, a ideia de Plutarco era mostrar-lhes que os gregos tinham igualmente um líder, no caso Alexandre o Grande, e que, nesse caso, rejeitar os gregos seria o mesmo que rejeitar alguém como César. Percebeu o exemplo? Viu como eles usavam ideias paralelas para a argumentação de uma tese? Isso fazia parte do modo de argumentação que era comum no passado. Algo muito diferente dos discursos que temos hoje. Eram muitos os tipos de paralelismos que havia. Eu vou apresentar alguns para você no programa de hoje que facilitarão a sua leitura do Apocalipse. Deixe-me apenas acrescentar que esses paralelos tinham uma vantagem adicional, que era facilitar a memorização, considerando que a maior parte da população daquela época não sabia ler e não possuía um livro físico em sua casa para estudar. Os livros eram muito caros e muito raros, eu já mostrei isso no programa anterior. As cópias ficavam geralmente em grandes bibliotecas ou eram apenas de uso coletivo de uma comunidade. Quer um exemplo?
Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, mas eu vou citar como está na Almeida atualizada. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Eu citei de propósito nessa versão porque há um erro de tradução aqui que foi corrigido em outras edições mais recentes. Outras edições da Bíblia de Almeida, eu digo, é que no texto original não está bem assim. Ali diz, bem-aventurado ou feliz aquele que lê e aqueles que ouvem. E realmente era assim. Os cristãos primitivos não tinham cópias individuais da Bíblia para que todos os membros da igreja pudessem ler, como hoje acontece quando pregamos numa igreja e cada membro pode acompanhar a leitura da Bíblia no seu smartphone. Não era assim no passado. Às vezes, várias congregações partilhavam uma única cópia do livro, que seguia de maneira itinerante, revezando entre elas. O texto era lido, ora numa igreja, ora noutra, para que todos os presentes pudessem ouvir. Agora imagine a expectativa daqueles membros cristãos primitivos, sem as facilidades de hoje em dia, quando recebiam de um emissário de confiança a carta do apóstolo Paulo ou a cópia de um evangelho que seria lido perante todos no culto. Por isso era importante que o texto viesse numa forma que facilitasse a memorização dos ouvintes, e o paralelismo era uma dessas formas. Agora eu sei que você pode achar estranho e dizer, mas essa forma facilitada não foi útil para mim, porque eu leio e não memorizo tão fácil assim. Ora, lembre-se que eles no passado não tinham rádio, TV, muito menos internet. Os modos de compreender e aprender um significado eram diferentes do nosso. O cérebro usava outra sinapse que hoje, infelizmente, já não desenvolvemos. Um cego, por exemplo, justamente por estar desprovido de visão, consegue perceber muito mais noções como cheiro ou audição do que alguém que enxerga. Ele também memoriza de maneira muito mais precisa a localização dos móveis numa casa, de modo a andar perfeitamente entre os objetos sem tropeçar, porque o cérebro do cego compensa a ausência de imagens. Ele compensa com outras funções neurais, você entende? Ou seja, para algumas coisas, o cego enxerga melhor do que você que vê. Entendeu a comparação? Eu vou dar mais um exemplo para que esse assunto fique bem claro para você. O paralelismo do passado também era uma característica marcante da poesia hebraica, que, diferente da nossa poesia, não era marcada por rimas. A nossa poesia é assim: batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Viu a rima? Agora, se eu estivesse descrevendo ou escrevendo um verso não no estilo brasileiro, mas no estilo de um salmo da Bíblia, eu diria diferente. Seria mais ou menos assim. A menina era linda e inteligente, uma garota esperta e muito charmosa. Você percebeu o paralelismo de ideias? Eu não usei rimas. Viu que eu falei a mesma coisa com duas sentenças usando palavras diferentes. Menina, garota. Linda, charmosa. Esperta, inteligente. Agora, quer ver isso na Bíblia? Eu poderia dar dezenas e dezenas de exemplos, mas apenas o Salmo 51 já é o suficiente. Veja atentamente como ele começa. O Salmo 51. Ele diz assim, na versão da Bíblia: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. A mesma coisa foi dita de duas formas diferentes. Agora, preste atenção na sequência dos versos desse salmo. Veja como eles são paralelos. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal à tua vista. Eis que em iniquidade fui formado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Acho que ficou claro para você o formato do paralelismo, não é mesmo? Agora, vamos dar um passo além.
quando o paralelismo é uma forma mais elaborada, que chamamos de quiasmo. Para isso, eu preciso que você veja atentamente o texto de Isaías 55, 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você percebeu como as ideias vão se encontrando de maneira concêntrica, de fora para dentro? Por isso, esta forma é chamada de quiasmo, porque lembra a letra ri em grego, que se parece com o nosso X. Bem, mas vamos devagar, construindo o argumento, passo por passo, para analisar a Bíblia como literatura, tá bom? Agora, eu tenho que fazer uma advertência. Nesse sentido, eu não posso esperar que todas as narrativas da Bíblia sigam o mesmo modelo, o mesmo ritmo, nem que todas as estruturas devam estar perfeitamente enquadradas num padrão único de capa a capa da Bíblia. Não é assim que funciona. Ou seja, não dá para esperar que o estilo poético do poeta Amós, que era um boiadeiro, seja idêntico ao de Isaías, que era membro da corte, ou que o estilo do livro de Jó, considerado sapiencial, seria ainda similar às poesias de Abacuque, que foi provavelmente um professor do Templo de Jerusalém. Em outras palavras, há estilos diferentes na Bíblia. E eu não quero cansar você falando exaustivamente de cada um deles. O ponto aqui é sugerir, ainda que hipoteticamente, se esse estilo não poderia estar por detrás da estrutura geral do Apocalipse. Eu quero mostrar aqui na tela um livro para você, um livro muito interessante de literatura grega, Homero e a Tradição Heróica, de Cedric Whiteman. Esse livro é um livro que mostra como, segundo ele, é possível ver uma estrutura quiástica em Homero. Vamos ver aqui no quadro. Note como, segundo o autor, o livro de Homero está completamente. Você perceba que a mesma coisa que Homero começa a falar no início, pragas e funerais, é o que ele fala no final quando fala do funeral de Heitor. Depois ele fala sobre o conflito, e ele termina também falando sobre a reconciliação e a restituição do corpo de Heitor. Depois ele fala de Tétis e Aquiles. Aqui ele fala justamente sobre Tétis e Aquiles. Depois ele fala sobre Tétis e Zeus. De novo ele fala sobre Tétis e Zeus. E você nota que tem um deslocamento aqui, com a jornada para uma cidade e depois com a jornada de Priamos. Você percebeu o deslocamento? Mas apesar desse deslocamento, o livro vai tendo o paralelismo de todas as ideias até chegar a um centro comum. Ora, se assim está de maneira inteira no livro de Homero, por que não poderia estar também no livro do Apocalipse? Esse aqui é um exemplo ótimo de como a narrativa poderia estar construída em forma de paralelismo ou quiástica. E isto, como eu falei, aumenta, ainda que hipoteticamente, a chance de ser esta a forma final do Apocalipse. Mas eu sei que alguém talvez esteja perguntando: quer isso dizer que o Apocalipse ou qualquer outro livro da Bíblia estaria apenas imitando um estilo que os pagãos usavam? Não se trata disso. Deixe-me explicar. Não podemos, por um lado, entender que a Bíblia é apenas o fruto de uma cultura do Antigo Oriente Médio. Não. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ponto final. Isto a coloca, é claro, num patamar único, sem comparação. Por outro lado, eu também não devo isolar completamente a Bíblia da cultura na qual ela nasceu. Afinal de contas, Deus enviou a sua mensagem numa forma que as pessoas pudessem compreender e as culturas a se comunicarem. As culturas se comunicam. O conteúdo é divino, mas o formato é humano. Não foi Deus, por exemplo, que inspirou ou determinou as regras gramaticais das línguas semíticas, foram os homens. Mas ao usar o profeta para escrever o Antigo Testamento, este o fez obedecendo regras de gramática típicas daquela falada em Israel naquele tempo. Entendeu o processo? Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Falou com o sotaque humano. Sendo assim, vamos ver se o Apocalipse tem realmente algo que pudesse se assemelhar a uma estrutura de paralelismos. Vamos ver mais uma vez aqui na tela. Eu quero mostrar para você, agora sim, com o Apocalipse. Perceba como o Apocalipse começa e termina com o mesmo jogo de palavras.
Olha bem, no bloco 1, eu estou com o princípio do Apocalipse, o primeiro capítulo. O bloco A', seria a última parte. Então, nesse bloco aqui, que eu denominaria A, na verdade, nós temos Apocalipse 1, de 1 a 20, e depois, no final, Apocalipse do capítulo 22, 6 a 12. Veja como é praticamente a mesma coisa. O Apocalipse começa assim: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Você vai para o final do livro, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Depois fala, e ele, enviando por intermédio do seu anjo, no final do livro, o Senhor enviou o seu anjo. Está percebendo como é que o livro vai fechando das pontas para o centro? Vamos continuar. Notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Aqui eu estou lendo o começo do livro do Apocalipse. No final, eu, João, sou quem viu e ouviu todas essas coisas. Aí você vai de novo para o começo do livro. O que você encontra? Bem-aventurados aqueles que leem, já falei que é um erro, aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. No final do livro, no capítulo 22, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No início, porque o tempo está próximo. No final, porque o tempo está próximo. No início, João às 7 igrejas. No final, eu, Jesus, às igrejas. No início, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Você vai para o final do Apocalipse, o que você encontra? A mesma mensagem. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mais uma. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Estou repetindo o verso. E todas as tribos se lamentarão sobre ele. No final diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Aí diz no início do livro, certamente, amém. No final do livro, certamente, amém. No início do livro, eu sou o alfa e o ômega. Apocalipse 1, verso 8. Você vai lá para o final. O 22, verso 13, eu sou o alfa e o ômega. No início, Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Você vai para o final, eu sou o primeiro e o último. Você percebeu como o Apocalipse vai ajuntando todas as partes, desde fora até dentro? Eu ainda vou mostrar outros exemplos para você, então fique bem atento com o que nós vamos ver agora no telão. Está bem aqui o que eu quero dizer. Você percebeu que eu chamei aqueles dois primeiros blocos de bloco A e A'. Linha seria aquele sinalzinho depois ali. Agora eu vou chamar de bloco B e B', tá bem? Ou seja, a parte do início do livro e do final. A parte do início do bloco B é que vai do capítulo 2 ao capítulo 6. A parte final vai do capítulo 19 até o início do capítulo 22. Olha como é que é a mesma coisa. No bloco B diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quando você vai para o final do Apocalipse, o que você tem? No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. No início do livro, o vencedor de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Você vai para o final? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. No início do livro, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você vai lá para a última parte, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Vamos de novo para o início do livro. Darei um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E o que eu tenho no final? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Lá na primeira parte, no primeiro bloco, eu tenho, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo. Quando você vai ao final do livro, os seus olhos são como chamas de fogo. Você tem de novo no começo, ao vencedor, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá como se fossem objetos de barro. No final do livro, ele mesmo as regerá, as nações, com cetro de ferro. Mais uma vez no começo, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. No final, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mais um pouquinho do começo do livro. E de modo algum
apagarei o seu nome do livro da vida, que eu estou lendo o capítulo 3. Quando você vai ao capítulo 20, o livro da vida foi aberto. No capítulo 3, verso 12, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte de Deus. E o que você tem no capítulo 21, verso 1? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. E para terminar com chave de ouro estes dois blocos, gravarei também sobre ele o nome do meu Pai e o meu novo nome. E o que você tem no final? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Nas suas frontes está o nome dele. Você percebeu como o paralelismo é quase exato? Esses exemplos estão ficando claros para você? Aqui eu estou agindo bem como professor. O professor fica muito preocupado com a didática, com a clareza do que ele está falando. Então, eu estou procurando trazer para você aqui, através da Novo Tempo, o que seria talvez uma aula de teologia numa faculdade normal dessa área, tá bem? É lógico, claro e evidente que isso aqui não é uma questão doutrinária, é uma hipótese que estamos levantando que pode facilitar o meio de compreender o livro sagrado, o Apocalipse. Você percebeu até agora como é que o que é o quiasmo, recapitulando, o que é o paralelismo, como é que isso foi visto na literatura de Homero e como isso, pelo menos no primeiro momento, parece ser visto no Apocalipse. Você percebeu que eu li 2 blocos do início e 2 blocos do final. E como as frases, as expressões são praticamente as mesmas, vindo de fora para dentro. Agora então na tela eu vou mostrar para você uma outra comparação, agora de maneira mais resumida, para não ficar muito cansativo para você, tá bem? Vamos ver agora aqui na tela a comparação, por exemplo, das pragas e das trombetas, novamente respeitando aquele esquema do quiasmo, que é sempre concêntrico, ou seja, de fora para dentro o paralelismo. Veja as trombetas, as 7 trombetas que o Apocalipse traz no capítulo 8 até o capítulo 11, e as 7 taças, ou as 7 pragas, que estão maiormente no capítulo 16. A primeira trombeta cai sobre a terra. A primeira praga também é sobre a terra. A segunda trombeta é sobre o mar. A segunda praga, ou a segunda taça, também é sobre o mar. A terceira trombeta, sobre os rios e fontes d'água. A terceira taça também é sobre os rios e fontes d'água. A quarta trombeta é sobre onde que ela exerce o seu poder. O sol, a lua e as estrelas. Está no capítulo 8, verso 12. Aí você vai para a quarta praga, ou a quarta taça com o flagelo de Deus, e ele cai justamente onde? Sobre o sol. Você vai à quinta trombeta e ela fala do poço do abismo que é aberto. Aí você vai para a quinta praga, é justamente uma escuridão sobre o trono da besta. Percebeu o paralelismo entre poço do abismo e o trono da besta? E abismo é um lugar de escuridão, de trevas, trevas absolutas. E o trono da besta fica justamente em escuridão, em trevas absolutas. Vamos agora para a sexta trombeta. Ela é um pouco mais elaborada. Tanto a sexta trombeta como a sexta praga também. Mas ambas caem sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates, só para você saber, era o principal rio da Babilônia. Ele passava no centro da cidade de Babilônia, no coração da cidade. E é curioso que quando a sexta trombeta é tocada, algo acontece com o rio Eufrates. Aí quando você vai ver a sexta taça com o flagelo de Deus, o que é que acontece? O Armagedon, que é nada mais, nada menos que um processo de secamento do rio Eufrates para preparar o caminho daqueles que vêm do lado do nascente do sol. E a sétima trombeta, finalmente, para fechar esse quadro aqui. A sétima trombeta mostra um conglomerado de eventos naturais que envolve raio, granizo, pedras que caem do céu. Aí quando você vai ler no capítulo 16, a sétima praga, é praticamente a mesma coisa. Raio, granizo, pedras de cerca de 1 talento caindo do céu sobre a terra. Você percebeu como, novamente, o paralelismo é formado? É muito didático, é muito claro, é muito fácil de entender todo esse processo. Aliás, eu espero que esteja sendo fácil para você em casa e acompanhar tudo isso. E sempre é bom, ao assistir essa série nova do programa Evidências, eu dou 2 sugestões para você. Tenha uma Bíblia aberta toda hora que o programa começar para você acompanhar as passagens. E, em segundo lugar, procure ler
antes do programa, aquele capítulo do Apocalipse. Isso vai facilitar bastante o seu entendimento do livro e as explicações que a gente vai dar aqui para você. Agora eu vou voltar para o quadro, já com esses exemplos em mente, para você ver uma forma geral como eu posso sugerir o paralelismo ou o quiasmo no Apocalipse de um modo geral, no livro como um todo. Vamos ver aqui na tela. Você tem o bloco A, que seria a introdução. Nós fizemos a comparação para você ali do bloco A, onde eu li vários textos, e ele fecha justamente com o bloco A', que seria a conclusão. Depois nós temos o bloco B, que são as 7 igrejas, o trono de Deus e do Cordeiro e os 7 selos. Eu li alguns textos e você foi vendo o paralelismo entre o bloco B e o B' aqui embaixo, que novamente fala de quê? O trono de Deus, a mesma coisa, o juízo, um cavalo branco, o milênio e a nova Jerusalém. O bloco C, ele tem como o interlúdio os 144 mil. E os 144 mil voltam novamente no capítulo 14, é um interlúdio ali, há um deslocamento, igual a gente viu ali na Ilíada de Homero, que também tinha um deslocamento dos temas. Você se lembra que eu mostrei isso? Também percebo isso no Apocalipse. Aí vamos para o bloco C. O bloco C traz as 7 trombetas e o C' traz os juízos sobre a besta e os seus adoradores, bem como as 7 pragas e o julgamento da Babilônia. E depois disso nós temos novamente o interlúdio, onde o santuário de Deus é medido e também tem o anjo com o livrinho amargo, eu havia me esquecido disso. E no interlúdio aqui de baixo, você tem também, justamente na sequência, o trono de Deus que eu falei e o juízo final. E a mulher no deserto e o desapontamento. E o bloco D, que você tem aqui na frente, traz o dragão e a mulher, e novamente o dragão e a mulher. E o centro do Apocalipse é justamente o conflito cósmico no céu entre Miguel e seus anjos e entre o dragão e seus anjos. E sobre esse conflito no céu, é importante dizer que o tema do conflito cósmico entre as forças do bem e do mal é o framework, ou como se diz, justamente o quadro geral do Apocalipse. Tá certo? É justamente aquilo que nos coloca o Apocalipse dentro de um arcabouço. O tema do grande conflito. Este é o grande cerne da questão, porque um dos objetivos também do quiasmo é mostrar o ponto central da mensagem. E é isto que nós vemos justamente nesse modelo.